Olá, eu sou a Estela, eu sou uma das trabalhadoras do CAE João de Camargo e hoje a reflexão se refere às doenças e às suas causas. Reforma íntima como cura definitiva. Para a gente poder refletir sobre isso, a base se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, o item 11. E também os itens 11, 12 e 13, referente ao capítulo 11. E também algumas questões do Livro dos Espíritos, da questão 121 à questão 127 e a questão 257. Essa última que traz uma grande explicação sobre a influência até do perispírito, do espírito e do corpo, referente aí aos sofrimentos relacionados às doenças. É importante que a gente tenha em mente de que as doenças, elas podem vir como uma ação ou reação de atos em que a gente mesmo já praticou. Então, se a gente pensar na nossa vida atual, nessa encarnação, que ações a gente faz que de repente possam nos ajudar a nos manter mais saudáveis? A gente hoje em dia, com o acesso à internet, tem muitos exemplos e até um conhecimento mais amplo, né? Então a gente já sabe a importância de uma alimentação mais saudável, a necessidade da gente se movimentar, fazer alguma atividade física. Isso, por exemplo, são cuidados que vão garantir que a gente tenha uma saúde melhor. Mas se de repente eu não sigo alguns desses cuidados, pela minha própria invigilância, eu de repente posso acabar vir a ter um problema nessa encarnação. Então, por exemplo, se eu me alimento de uma forma inadequada, comendo coisas que não são saudáveis, que não são nutritivas, e aí de repente uma pessoa que vá tendo um ganho de peso expressivo, e isso vai trazendo aí, às vezes nos exames físicos, a indicação de que precisa cuidar desse hábito. Se a gente não combate isso, e aí de repente tem um problema de saúde, foi uma consequência dessa nossa escolha, né? Ou da opção que a gente teve, que a gente se deu e se permitiu nesse momento da nossa vida. É importante a gente ter em mente uma frase que o Emmanuel fala, o Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, né, na última encarnação do Chico, e aí o Emmanuel falava que é importante que a gente cuide do nosso espírito como se a gente fosse morrer amanhã, mas que também é importante a gente cuidar do nosso corpo físico como se a gente fosse ver para sempre. Então, tudo que a gente vai construindo para garantir que a nossa saúde hoje tenha um cuidado melhor, isso vai ter uma implicação no futuro. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas o que acontece, né? Que tem criança que já nasce com uma doença, tem pessoas que sempre cuidaram, tiveram uma vida regrada e aí acabaram descobrindo um problema de saúde de uma forma tão súbita. Quando a explicação do porquê desse problema não se dá pelas nossas atitudes dessa encarnação, e aí também a gente não pode desconsiderar outras questões, né, científicas, como a questão da hereditariedade, os hábitos que as pessoas têm de vida, não só do autocuidado, mas às vezes até da região onde as pessoas estão, né? Existem algumas regiões que, por problemas que já foram vivenciados naquele lugar, que aí é mais suscetível de ter alguns problemas, né, como acesso, por exemplo, a um lugar que tenha tido radiação, então isso pode também trazer aí uma implicação, né, a gente não pode descartar isso. E tudo que a gente está falando aqui nunca vai desconsiderar, em hipótese alguma, a importância da gente fazer as nossas rotinas médicas, né, ter aquele acompanhamento baseado na recomendação que os médicos dão, de ir neles a cada ano, a cada 6 meses, não importa, do jeito que o médico recomendar, é importante a gente seguir, até porque tudo que é colocado aqui como recursos para a nossa encarnação, justamente foi a permissão de Deus. Então, se hoje em dia tem tanta especialidade de profissionais de saúde, a gente também não pode desconsiderar isso, né?
Por quê? Até respondendo aquela pergunta que eu fiz um pouquinho atrás. O que explica, então, uma pessoa que sempre cuidou da saúde ou que acabou de nascer e já está enfrentando um problema? Né? Quando a explicação não se dá pelos hábitos dessa vida, então muitas vezes é por conta de uma reação a uma encarnação anterior. E aí, a isso se justifica a ocorrência de doenças em crianças, por exemplo. Por quê? A nossa idade física não corresponde à idade do nosso espírito, porque o nosso espírito ele é imortal. Então, de repente, um bebê de 1 ano que descobre aí uma doença grave, às vezes ele é um espírito muito mais antigo do que os seus pais, dos seus avós, né? Então, a gente precisa saber que nada do que acontece na vida de ninguém acontece ao acaso. Porque tudo sempre vai sendo cuidado a partir do amparo de Deus. Mas, quando todos nós, espíritos puros, a todos nós foi nos dado o livre-arbítrio. E baseado nas nossas escolhas dessa encarnação e das encarnações anteriores, e com o grau de conhecimento que a gente tem agora e do conhecimento que a gente tinha lá atrás, a gente foi fazendo escolhas, né? E aí, a partir dessas escolhas, haverão algumas consequências. E não porque Deus quer nos punir, não. Mas é porque nós identificamos que o nosso objetivo sempre vai ser nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Então, quanto mais a gente estiver distante do exemplo de Jesus, mais a gente vai ter que ter necessidades de reparações e de encarnações. A gente está aqui na Terra para a gente se aperfeiçoar moralmente. E o nosso corpo, ele também é instrumento dessa melhora. E muitas vezes vem uma doença até como uma forma da gente poder se aprofundar cada vez mais na importância da gente conhecer, né, essas questões morais e espirituais. Tanto que não é incomum que muitas pessoas, a partir de um problema de saúde, elas se voltam à religião, a algo superior a elas, como uma forma de se fortalecer para enfrentar esse momento. Conscientemente, ninguém quer sofrer, né? A gente sabe que ter um problema de saúde, que ter uma doença, vai na contramão do desejo de todos nós. Mas, na medida em que é importante que a gente lembre que nesse momento, que escolhas eu posso fazer para garantir que o meu futuro seja melhor? Que escolhas eu posso fazer hoje para garantir que eu vou ter mais qualidade de vida para caso o meu corpo físico envelheça e eu tenha um tempo maior aqui nessa encarnação? Fazer atividade física, me alimentar bem, cuidar da minha saúde mental, fazer atividades que me tragam bem-estar, cuidar do meu estresse, né? Hoje em dia, as pessoas aí, antes da pandemia, com a pandemia, isso aflorou de uma maneira muito intensa. Isso são ações que a gente já pode garantir uma melhora para o futuro e para hoje mesmo. Cuidar dos nossos pensamentos, né? Quando a gente às vezes sai de um dia muito difícil, estressante, aí a gente faz alguma coisa que a gente gosta, escuta uma música, conversa com alguém, vai lá brincar com seu animal de estimação, vai regar as plantas. Isso já é uma forma, muitas vezes, da gente voltar a ter um bem-estar. Isso já podem ser curas temporárias, mas se a gente quiser em busca de uma cura definitiva e querer garantir que os males que a gente está enfrentando nessa encarnação não vão se repetir em encarnações futuras, porque é fato, reencarnaremos ainda muitas vezes, porque o nosso objetivo é ser a imagem e semelhança de Jesus. Mas a gente ainda consegue agir como Jesus agia? Não sei vocês, mas eu ainda não consigo. Então eu, Estela, vou vir ainda aqui muitas e muitas vezes. Mas, por todo o conhecimento que eu já tenho da doutrina, algumas coisas eu já não quero ter que passar de novo.
Então, para eu poder garantir essa cura definitiva de alguns males que eu enfrento nesse momento, o que eu preciso investir na minha reforma íntima? E como que eu vou investir na minha reforma íntima? Me conhecendo cada vez mais. Na medida em que eu me conheço, na medida em que eu consigo reconhecer as minhas virtudes, mas também identificar os meus defeitos e quais pontos de melhoria são necessários para o meu progresso, é aí que eu preciso investir, né? Por quê? É importante que a gente lembre que o orgulho e o egoísmo, eles são o oposto da caridade e da humildade. Então, muitas das nossas infelicidades, elas ainda se dão por conta da gente ser pessoas egoístas e orgulhosas, querer tudo do nosso jeito, querer controlar, achar que a gente sabe mais do que o outro, achar que a gente sabe até mais do que Deus, né? E aí, então, a busca dessa reforma íntima para a gente ter males morais curados definitivamente, não só nesse corpo físico atual, mas até para o nosso espírito que é imortal, é importante, então, que a gente vá em busca de ser pessoas mais humildes, de procurar fazer a caridade, de saber que nós, independente de termos oportunidades diferentes, somos todos iguais, né? Então, aquela pessoa que age de uma forma que me causa um choque, um estranhamento, claro, até com exceção de pessoas aí emocionalmente doentes, né, com algum tipo de perturbação mental, tudo aquilo que uma pessoa faz é passível de uma outra fazer. Então, é importante que a gente cuide da nossa indulgência, da gente evitar o julgamento das pessoas, mas tentar se colocar no lugar delas. É importante também que a gente reconheça que todos nós temos manchas no nosso passado, não só dessa encarnação, mas das encarnações anteriores. Então, se a gente deseja que Deus seja indulgente com a gente, é importante que a gente seja assim com as pessoas. A isso, uma outra tentativa que é super desafiadora, amar os nossos inimigos, que a gente já aprendeu que não é amar igual a gente ama os nossos familiares, por exemplo, mas da gente não querer o mal, da gente não tentar se vingar, da gente desejar que Deus tenha misericórdia de todos, de nós e dessas pessoas também, né? A única forma que Deus distingue uma pessoa da outra é a partir das virtudes. E essas virtudes só vão ser conquistadas por nós na medida em que a gente vai cultivar e se aprofundar na nossa reforma íntima. Então, a gente ainda está longe da perfeição, mas se a gente esperar pelo momento ideal, talvez o ideal esteja muito lá no mundo das ideias e não chegue nunca. Então, o que a gente pode fazer hoje para a gente ser melhor do que ontem? O que a gente pode fazer hoje para cuidar do nosso corpo físico, para garantir que a gente tenha mais qualidade de vida no amanhã? Lembrando, de novo, do que o Emmanuel disse, que a gente deve cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver para sempre e cuidar do nosso espírito como se a gente fosse desencarnar amanhã. E é por isso que a gente, às vezes, tem um hábito que eu acho muito ruim, eu ia falar infeliz, e é isso mesmo que é o julgamento que eu faço quando eu escuto alguém que fala assim, eu era feliz e não sabia. A gente só dá valor quando perde. A gente não precisa perder a nossa saúde física para dar valor para ela. Até porque na época da pandemia, quando a gente se via lá com um pouquinho de tosse, um pouquinho de falta de ar, a gente já ficava apavorado, com medo de ter que passar pelo que tantas pessoas infelizmente passaram e acabaram desencarnando. Então, agora que a gente vai em busca de se conhecer um pouquinho mais, de conhecer mais da doutrina, a gente não precisa esperar perder o que é importante para a gente reconhecer o valor que tudo isso tem. Então, que a gente possa pensar nisso e procurar, desde agora, a fazer o diferente. Lembrando que Chico Xavier falou, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora a fazer um novo fim.
Que todos fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!